Você já imaginou quantas informações sobre as estrelas o nosso Sol já nos proporcionou? Pois é, obter essas informações não é nada fácil. Vamos saber um pouco mais sobre esses processos. Você já parou para pensar como é possível observar o Sol, se a luz que ele emite é capaz de nos ofuscar em um instante? E o interior do Sol? Como sabemos o que há dentro dele, se nunca conseguimos enviar uma sonda até lá? Estamos aqui, no Observatório da Universidade de São Paulo, em São Carlos, para tentar entender como os astrônomos descobrem o que há no interior da estrela mais próxima da Terra. Aqui, na sala solar do observatório, olhando a imagem projetada do Sol, podemos estudar em detalhes a superfície da estrela mais próxima da Terra. Embora seja possível observar o Sol empregando filtros astronômicos especiais, a maneira mais segura de observar o Sol é através do método da projeção. Por isso, recomendamos que nunca se observe o Sol diretamente, empregando, por exemplo, chapas fotográficas veladas, chapas de raio-x ou vidro de soldador. A maneira segura, que você não vai correr o risco de ficar cego, é através do método da projeção. Esta imagem do disco solar está ampliada 47 vezes. Na luz visível, podemos perceber as seguintes estruturas do Sol: a sua fotosfera, que é a superfície visível, e as manchas solares, que são regiões mais frias da superfície. Se utilizarmos outros filtros especiais, como por exemplo o filtro que deixa passar apenas a luz do hidrogênio, vão aparecer outras estruturas da superfície solar, como as praias, fáculas e proeminências. A imagem do Sol está trepidando por causa da vibração do edifício que é causada pelos automóveis que estão passando na rua aqui ao lado do observatório. Como a imagem está ampliada quase 50 vezes, qualquer pequeno movimento é aumentado devido ao conjunto óptico utilizado. Galileu observava o Sol para tentar desvendar os segredos de sua superfície. Esse hábito acabou lhe custando a visão. Por outro lado, acabou revelando que o Sol possuía manchas escuras em sua superfície. Mas o que são essas manchas? Hoje nós sabemos uma quantidade enorme de informações sobre o Sol, mas uma pergunta importante para nós da docência, que se relaciona muito com os objetivos da escola básica, é: como? Como nós chegamos a isso? Quais são os processos utilizados pela ciência para chegar a essas informações? E é sobre isso que eu espero que o Gustavo nos auxilie hoje. Gustavo, por exemplo, as manchas solares. Como nós sabemos que elas representam realmente regiões mais frias do Sol? Bem, o brilho de uma estrela, a intensidade desse brilho é proporcional à temperatura dela. Mais especificamente, a quarta potência da temperatura. Então você tem pequenas diferenças de temperatura, representam grandes diferenças de brilho. Então na superfície do Sol a gente observa isso. A região mais brilhante é aquela que é mais quente. E a região mais escura, que é a mancha solar no caso, de cerca de 2.000 graus mais fria que o resto do Sol, parece escura, parece preta. Então o próprio fato dela ser manchada, dela ser mais escura, já mostra que ela é mais fria que os seus arredores. Interessante. Mas existe uma explicação sobre o porquê dessas regiões mais frias? Nós acreditamos que as manchas solares elas existam por causa do campo magnético que existem nessas regiões do Sol. É um campo magnético muito intenso que vai modificar o transporte de calor nessa região, vai inibir a convecção, o processo de convecção nessa região da atmosfera do Sol, reduzindo a sua temperatura e aí causando ela parecer mais escura. Então diminui a convecção. Agora, isso é uma hipótese? Quer dizer, tem como a gente saber que tem esse campo magnético forte? Existe um processo? Sim, a gente consegue medir campos magnéticos intensos em superfícies de estrelas, como por exemplo o Sol,
né, através de um fenômeno chamado de efeito Zeeman. Você olhando umas transições atômicas através de um espectrógrafo, nas regiões onde vai ter um campo magnético intenso, as linhas espectrais elas vão se dividir, né? Então, se você olhar uma transição atômica que sem campo magnético ela é simples e de repente ela aparece dividida em 3 ou 5 linhas diferentes, isso é um indicativo que nesse local existe um campo magnético bastante intenso e você consegue até saber qual que é a intensidade desse campo medindo o tamanho dessa separação entre essas linhas que são sensíveis ao magnetismo. Quer dizer que eu tenho um espectro simples e quando passa pela mancha, o espectro se divide. Exatamente. Com várias linhas onde devia ter uma. Exatamente, isso mesmo. Certo. Agora sobre a estrutura do Sol. Quer dizer, nós entendemos como a gente coleta informações sobre a superfície, mas como você sabe o que tem lá dentro do Sol? A estrutura interna, o núcleo, a temperatura do núcleo? Isso aí é um jogo de investigação, que é meio semelhante ao que a gente faz para saber o que existe no interior do nosso planeta, da Terra. Aqui, para a gente saber o que tem no interior do planeta, a gente usa um ramo da ciência chamado de sismologia. Através dos tremores de terra, a gente tenta descobrir o que tem no interior, né, no núcleo da Terra. Nas estrelas existe a mesma coisa, é um negócio que chama heliosismologia, no caso do Sol, que através das oscilações que a gente mede do movimento dos gases que estão na superfície do Sol, você acaba deduzindo o que existe no interior dele, a sua estrutura interna. Quer dizer que existem ondas sísmicas viajando por dentro do Sol. Exatamente, é isso aí. Interessante, né? Agora, sobre a coroa. Como é que se sabe que a coroa é muito mais quente do que a fotosfera? Como é que se mede a temperatura da coroa? A questão da coroa solar é um grande mistério até hoje, né? Porque a temperatura da coroa é de milhões de graus, enquanto a temperatura da fotosfera é cerca de 6.000 graus. Como é que uma coisa pode esquentar tanto? Né? Isso meio que desafia a física. Na verdade, a coroa é um local que é muito rarefeito. E o processo de aquecimento é o que a gente chama de um processo de aquecimento não térmico. Então lá você tem um meio que é muito rarefeito, e aí você vai ter uma relação entre a pressão e a temperatura. Então, na verdade, você consegue medir a pressão, né, do gás, que tem a ver com a velocidade das partículas, e daí você infere algo que é equivalente à temperatura. Mas é um conceito que não é exatamente igual à temperatura que a gente está acostumado aqui nas condições terrestres. Agora, a coroa, ela se estende desde a fotosfera, preenchendo todo o meio interplanetário. É isso que eu entendi. Não é tão grande assim, né? Na verdade, quanto mais afastado do Sol, aí vai ter um local onde já não tem mais coroa. O que acontece é que a coroa é a última camada do Sol, e daí você começa a ter o que é chamado vento solar, né? Que são as partículas que o Sol está, né, jogando para o espaço, e essas sim que vão permear boa parte aí do meio interplanetário. Agora, sobre o vento solar, eu achei interessante, porque tem um fenômeno chamado tempestade solar, e diz até que essa tempestade solar pode fazer derrubar satélites. Como é isso? Bem, o vento solar é composto principalmente de partículas, prótons, né, que o Sol emite, né, através da sua coroa. E essas partículas viajam pelo espaço e algumas chegam até o nosso planeta. A gente consegue observar isso, né, nas regiões polares da Terra, né, num fenômeno chamado de aurora, né, aurora boreal e aurora austral. E quando o Sol está muito ativo, você tem uma incidência maior dessas partículas, que para as coisas que estão em órbita da Terra, como por exemplo os satélites, elas não estão protegidas por a nossa atmosfera, e os equipamentos eletrônicos que estão presentes nesses satélites podem ser então afetados, né, por essas partículas que o Sol emite, que tem bastante energia. Os equipamentos eletrônicos aqui da Terra também poderiam ser afetados ou não? Olha, eventualmente sim. Faz muito tempo que a gente não tem uma tempestade solar muito intensa, mas existem registros, né, principalmente no século XIX, de uma tempestade muito intensa que teve, que chegou a alterar telégrafos, né, principalmente na região norte do planeta. Então é possível, mas é um evento que não é muito comum. E essa atividade solar sobre a qual você acabou de falar, quer dizer, às vezes o Sol está mais ativo e menos ativo, isso é cíclico? Isso já é um fenômeno conhecido há séculos, de que o Sol tem um ciclo de atividade que é aproximadamente de 11 anos. Então, de 11 em 11 anos, o Sol passa por um período que ele fica mais ativo. E isso é perceptível pelo aumento do número de manchas e também pelo aumento das explosões solares. Então ele está conectado com a atividade magnética do Sol. De 11 em 11 anos, a gente tem uma maior atividade magnética do Sol, e isso é traduzido
por um número maior de manchas solares observado e uma maior ocorrência de explosões solares. E nesses períodos de maior atividade, o Sol brilha mais, emite mais luz? Não, em luz visível ele não aumenta de brilho, não. Mas a quantidade total de energia, se você usar ondas de rádio, raio-x, isso sim, o total que ele emite aumenta um pouquinho. Certo. Gustavo, muito obrigada. A gente espera que vocês tenham gostado e até mais. Até mais.